Capítulo 6. Tempo. Rita Malorca. Há momentos raros na vida, dias estranhos, nos quais, mesmo sem ser dezembro, você sente o impulso de fazer um balanço da vida. As circunstâncias o empurram a isso. Você se esquiva, se esconde, mas não pode fugir. Então, a intimidade do ser, nos túneis onde se agacha com medo da própria consciência, você se descobre tão enraizado em suas ideias que imagina ser uma árvore. Você nota que suas raízes se afundam no terreno de seus preconceitos. Raízes deformadas, algumas são ancestrais e velhas, outras recentes e jovens, nem por isso indecisas. São raízes que se cravam em sua mente, crescem e se arrastam como toupeiras nas galerias de seus pensamentos. Rita conta ela mesma a sua história. Era assim que se sentia Rita Malorca, uma tarde em que entrou em seu apartamento e se deixou cair na poltrona do quarto, antes de tomar banho. Ela nasceu em um país caribenho, banhado pelas águas mornas do Atlântico. Sua vida sempre foi como o clima de seu país, feliz, cheia de alegria, de bem com a vida e com as pessoas. Cresceu dançando e cantando ritmos alegres de sua gente, alheia à realidade espiritual, crendo que bastava ser feliz aqui na terra, sem se importar com o que havia além dos seus olhos podiam ver. Até que um dia se deparou com a palavra de Deus. Foi quando seus conflitos existenciais começaram. Ela não se recorda exatamente como tudo começou, mas foi na faculdade. Os primeiros anos de estudo abalaram a sua fé em Deus. Não que ela tivesse sido uma pessoa religiosa antes. A verdade é que raramente ia à igreja, mas fazia o sinal da cruz toda vez que passava diante de um templo, pensando que isso era suficiente para ser uma boa católica. Mas na universidade acabou duvidando de tudo e passou a flertar com o ceticismo. Algum tempo depois, quando começou a trabalhar como médica, voltou a recuperar a fé, mas não em um ser celestial distante. Em realidade, passou a crer no ser humano, na terra, em si mesma e no Padre Jorge, da paróquia do bairro onde nasceu. Para ela, o Padre Jorge era somente um homem bom e generoso, e não um mensageiro de Deus que ela não conhecia. Para ela, a julgar pela simplicidade com que se vestia, parecia que nele se materializavam dois grandes ideais, igualdade e justiça social. Foram esses ideais ensinados pelo Padre Jorge que a inspiraram a ser médica e a trabalhar nos bairros mais pobres de sua cidade. No entanto, Rita conta em seu coração com um balde vazio. Ela procurava enchê-lo com um serviço em prol dos necessitados, com o amor de um homem que não valia a pena, e com as noites vazias de um ritmo alucinante, e até com as sensações enganosas do álcool. Mas nada lhe proporcionava paz. Um dia, ela procurou o Padre Jorge, no confessionário, e lhe contou os tormentos de sua alma. Por favor, padre, não me peça que eu reze 30 Ave-Marias, pois isso não vai resolver meu problema. Mas o que você quer, então? Essa pergunta não combinava com um padre socialista inteligente, preocupado com os pobres que ela conhecia. Ela resistia a pensar que a cabeça dele fosse tão estreita ao ponto de achar que uma penitência resolveria seu drama. Ele pareceu adivinhar seus pensamentos e a surpreendeu. Leia sua Bíblia, filha. Você é uma moça inteligente e vai descobrir o que tanto busca. Isso soou para ela como outra estupidez. O que ela poderia aprender com um livro tão antigo? Rita sabia, no entanto, que o presente está construído sobre o fundamento do passado. Houve um tempo em que ela era fascinada pelas disciplinas orientais. Até a Bíblia havia despertado sua curiosidade, embora nunca houvesse tido um exemplar daquele livro em suas mãos. Então, o conselho do padre já não pareceu tão tolo. Foi dessa maneira que Rita começou a ler a Bíblia. Uma das primeiras coisas que a impressionou foi descobrir que o sábado era um dia santo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Isso está em Gênesis 2, versos 1 a 3. Algo tão simples balançou a estrutura de seu ser e a levou a pensar, mas não ficou nisso. Mais adiante, em seus estudos solitários da Bíblia, ela encontrou os 10 mandamentos, algo que desconhecia. O quarto dizia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, de 8 a 11. Um raio de luz brilhou naquele instante nas sombras da moldura da janela do apartamento de Rita. Acabavam de acender a iluminação pública das avenidas e dos jardins da cidade. Mas ela também acabava de se acender uma própria luz estranha que se mexia somente e agitava seu coração. Ela não queria que aquilo a inquietasse. Não desejava esquecer seu agnosticismo universitário, nem sofrer por um futuro que lhe parecia incerto e certamente solitário. Seria começar a envelhecer, e envelhecer era começar a morrer. Os sentimentos anteriores e os conceitos de outros tempos tinham sido sua razão de existir. Ele não queria renunciar a essas coisas. Só que agora, ali estava ela, com a Bíblia aberta em suas mãos, vendo que o sábado era um dia de adoração para todos. Sem exceção, sem acepção. Ele era o pai, o filho, a filha, o servo, a serva, o estrangeiro que estava hospedado em sua casa, enfim. No sábado não havia patrão nem empregado. Não havia rico nem pobre, mexicano ou brasileiro. Não havia raças, bandeiras ou idiomas. Todos eram colocados no mesmo nível de adoradores. O sábado era, por assim dizer, o dia da igualdade. Aquilo deixou Rita encantada. Igualdade e justiça social. Era por isso que ela tanto ansiava, e o padre Jorge também. O dia mal amanhecia, ela já estava correndo até a paróquia, crendo que o padre ia cair de surpresa com a novidade. No entanto, ela estava redondamente enganada. Ele já sabia de tudo isso. Então, por que a igreja não guarda o sábado? Ela perguntou ansiosa. Ele se entristeceu, olhou para ela como se pedisse perdão e lhe respondeu: filha, vai e pratica o que a palavra de Deus está lhe dizendo. Nesse momento, a batina preta do padre já não refletia os ideais de sua alma, nem um colarinho branco a pureza de seu coração. Afastou-se derrotado, arrastando consigo sua humanidade e carregando em sua alma as incoerências de sua própria vida. Rita ficou só, e sozinha continuou estudando a Bíblia, até que encontrou a igreja que guardava o sábado, e ali foi batizada. Os anos passaram e sua observância do sábado se limitava a comparecer à igreja pela manhã e nada mais. Isso não lhe fazia feliz. Numa tarde em que teve que confrontar a si mesma, ela havia chegado no trabalho e subido ao apartamento. Dentro do elevador, procurou instintivamente sua imagem refletida no espelho. O que viu ali não agradou em nada. Olheiras profundas e no olhar um mar de ondas agitadas. Aquilo não era ela mesma. Não podia ser. De que adiantava estar na igreja e conhecer a Bíblia, se a paz de espírito se distanciava dela como uma gaivota que se perde na distância? Rita entrou no apartamento e foi direto para o quarto. Naquele dia, ela ainda tinha um pouco de tempo e queria descansar antes de se maquiar, sair para um compromisso social. Com os olhos fechados e nunca recostada no encosto da poltrona, as pernas estiradas, Rita procurava não pensar em nada e assim acalmar seus sentimentos mais agitados antes do banho. Sua abstração, porém, durou somente poucos segundos. A imagem vista no espelho do elevador não saía de sua mente. Era uma imagem decadente, cheia de amargura, de abandono. Uma imagem vazia que, de tão oca e sem sentido, chegava a doer. No entanto, quando ela fechava os olhos, a imagem se tornava ainda mais real. Era uma figura derrotada, alimentada pelo pessimismo interior, pelo desânimo.
Até porque quando o evangelho se alcança uma pessoa, a vida é transformada. Entretanto, onde estava a transformação no seu caso? Sentada ali naquela poltrona, Rita foi percebendo sua evasão à pergunta direta da própria consciência. Você não leva a vida cristã a sério, dizia a voz interior. Rita entendia a causa disso, mas não queria aceitá-la. Pouco a pouco vinha compreendendo a penosa realidade de sua mornidão com as coisas de Deus e não podia, ou não queria, dar guardia às esperanças do renascimento. Fazê-la implicaria em renovar sua dor. Assim, imaginou que seria sua vida se continuasse daquele jeito, conhecendo a verdade sem vivê-la. E isso lhe magoava terrivelmente. Mas, em meio às dolorosas ponderações, ela se perguntava: poderei continuar vivendo dessa maneira? Poderei continuar nessa situação? Sua resposta foi um sonoro não. Em algum momento seria preciso tomar uma decisão de verdade, e não simplesmente acariciar uma teoria que não afetava a vida. Até aquele momento, Rita pensava que guardar o sábado era ir à igreja nas manhãs de sábado. No entanto, naquele dia, sentado na poltrona de seu quarto, entendeu que, embora o sábado seja um instrumento de nivelamento social, na verdade, o que promove esse nivelamento não é o dia em si mesmo, mas Cristo, como já dizia o apóstolo Paulo. Sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora, porém, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Colossenses capítulo 2, versos 12 e 13, capítulo 3, versos 8, 10 e 11. Cristo é o verdadeiro nivelador da raça humana. Ele rompe as barreiras dos status, das classes sociais ou raciais. Esse era o ideal com que Rita sempre havia sonhado. Esse ideal não era fruto da luta em favor dos pobres, mas o resultado de fazer de Jesus o centro de sua vida. Cristo é o Senhor. Eu uso o sábado como uma ferramenta de nivelamento ao transformá-lo em um dia de adoração para todos. E Rita não sabia disso. Naquela tarde, porém, na solidão dos seus pensamentos, ela foi descobrindo algo mais. Paulo dizia que aquele que conhece Jesus se refaz, segundo a imagem daquele que o criou, como está em Colossenses 3:10. Rita concluiu então que Paulo se referia a Deus, que é um Deus de repouso. O repouso é o princípio da justiça e da produtividade. A palavra sábado em hebraico é Shabá, que significa repouso. Assim, o Deus do Shabá tinha que ser o Senhor do repouso. Um Deus de paz, tranquilidade e sossego. Um Deus que não criou o ser humano para viver uma vida agitada e sem sossego, como aquela que ela vivia. Por isso, já na criação ele estabeleceu o princípio do repouso. Ora, se Deus descansou no sábado, ela disse a si mesma, com toda certeza não foi porque estava cansado. Deus jamais se cansa ou se fadiga. O Senhor descansou para ensinar o ser humano a necessidade do repouso. Ele sabia que sem repouso as coisas que acabaram de criar não serviriam para nada. Só que o repouso não estava no dia. O sábado era um dia como outro qualquer em sua essência. O que fazia diferente dos outros dias era que Deus havia descansado nele, abençoado e santificado. Ele o havia separado dos demais dias para que o ser humano pudesse encontrar repouso. Porém, o repouso vinha de Deus e não do dia. Jesus tinha dito, vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma, em Mateus 11, 28 e 29. Ele era o Senhor do sábado e Rita havia ignorado isso por todo esse tempo. Naquela tarde, ela não se importou mais com o compromisso social que tinha. Bastou uma chamada telefônica e estava cancelado. Ela tomou um banho rápido,
pegou sua Bíblia e entrou debaixo dos lençóis brancos. Tinha que continuar estudando e reparando as brechas de sua alma. Foi quando encontrou a versão dos 10 mandamentos registrada no livro de Deuteronômio. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Deuteronômio 5, de 12 a 15. Essa era uma repetição do 4º mandamento. A diferença da versão de Êxodo era que nessa havia mais uma razão para a guarda do sábado. Em Êxodo, a razão era a criação, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Em Deuteronômio, porém, a razão já não era apenas a criação, mas também a redenção. Assim está registrado: te lembrarás que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. O que Rita acabava de descobrir era maravilhoso para ela. Deus é o Criador como também o Redentor. Somente Deus podia criar e somente Ele podia redimir. E o sábado é o memorial tanto da criação quanto da redenção. Ninguém pode dizer que crê em Deus como Criador sem aceitar o sábado. E tampouco pode dizer que aceita Jesus como Redentor sem guardar o sábado. Tudo isso gira em torno de Cristo. E elas jamais tiveram um encontro pessoal com Ele. Nesse instante, voltaram somente as palavras de Paulo: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, como está em Romanos 6, verso 4. Porque ela continuava vivendo aquela vida medíocre? Ela não havia ressuscitado como Cristo no dia do seu batismo? Devia ter assim sido, mas não foi. Rita estava convencida do sábado, mas não estava convertida para Cristo. A verdade lhe doía muito. Foi por isso que começou este testemunho dizendo que há momentos raros na vida, dias estranhos nos quais mesmo sem ser dezembro, você sente o impulso de fazer o balanço da vida. Rita agradece muito a Deus porque naquela tarde viu sua figura cansada no espelho do elevador e chegou à conclusão de que as coisas não podiam continuar do jeito que estavam. O sábado não era apenas um dia para ser guardado, era tampouco um pacto de amor que Deus tinha feito com o ser humano desde a criação. É como se no jardim do Éden, Deus tivesse dito a Adão e Eva: vocês precisam de um tempo para viver. Parte da vida é transcorrer do tempo. Portanto, eu lhes confio o meu tempo, mas entendam que o tempo não é de vocês, é meu. Eu só lhes estou emprestando. E sei que vocês correm o risco de se esquecerem de que o tempo é meu, então se apoderarem dele. Façamos, portanto, um pacto. Usem o tempo para suas atividades, mas me devolvam o sábado. Enquanto vocês respeitarem o sábado como um dia santo, saberei que vocês se lembram que eu sou o dono do tempo e que vocês são apenas os administradores, os mordomos. Se respeitarem esse pacto, continuarei sendo o dono do tempo. E se um dia vocês tiverem problemas com o tempo, comunique-se comigo e eu saberei o que devem fazer. Então, uma passagem da história de Israel veio à sua mente. Certa ocasião em que o povo estava na batalha e o sol começou a se esconder. Eles tinham um problema de tempo. E o que fizeram? Recorreram ao dono do tempo, pois eles eram fiéis na devolução do sábado a Deus. E o que Deus fez? O sol se deteve. Israel teve o tempo necessário para terminar o que estava fazendo. Essa foi a promessa. No passado, Deus respeitou a sua aliança.
Ele nunca cessou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a aliança não mudou. Pessoalmente, Rita demorou muito tempo para entender algo tão simples. Embora fosse cristã, ela não crescia. Consequentemente, não era nada, porque o cristianismo significa crescimento diário em todas as áreas da vida, conforme o tempo passa e o eu desaparece e se perde em Cristo. Já era bem tarde da noite. Madrugada, talvez. Rita não viu o relógio, apenas se ajoelhou e falou com Deus como nunca havia feito antes. Depois, uma paz indizível inundou seu coração e ela foi perdendo a noção das coisas até que adormeceu profundamente. Em seu sonho viu anjos cantando e ouviu a voz de Jesus sussurrando a seus ouvidos: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo, em Apocalipse 1:3. Então Rita acordou. Não estava assustada nem sobressaltada, muito menos desesperada. Despertou convicta, serena e segura. Não bastava ler, não era suficiente ouvir. Não existe nada pior do que a mediocridade espiritual. É terra de ninguém. Deserto sem vida, cheio de incertezas e temores. É preciso observar, observar é guardar. Sair da teoria e entrar no terreno da prática. Rita nasceu em Cristo naquela noite. No sábado seguinte, ela se levantou cedo e foi à igreja. Não mais para guardar um mandamento, mas para se encontrar com o amor de sua vida, o maravilhoso Jesus Cristo, que naquela noite havia tocado sua vida. Essa é a história de Rita Mallorca. A vida cristã é crescimento. Rita Mallorca é uma filha de Deus que aprendeu a crescer a cada dia na graça de Jesus.